Meu nome é Bruno Souza, sou instrutor do cartão de pesquisador e estamos apresentando para você nesse momento agora o Jornal do Pesquisador. Fica aí. E aí, desbravador? Você sabia que no seu cartão pesquisador, lá nas atividades dele, tem uma parte que fala sobre os animais puros e impuros, o que a gente pode e não pode comer? Você sabia disso? Você já chegou nessa parte? Se não chegou, fica aí que esse vídeo vai ajudar você a ver alguns animais que a gente pode ou não pode comer. E a nossa desbravadora, que saiu a campo e foi fazer uma reportagem sobre quais desses animais a gente pode e não pode comer, se chama Evelyn. E a gente vai assistir agora o que ela conseguiu pra gente. É com você, Evelyn. Oi, Bruno. Aqui tá tudo ok. Nosso convidado de hoje se chama José Marcelo Vitor. Ele é líder e faz parte do Clube de Desbravadores Anjo do Paraíso de Sumaré. E ele vai falar um pouco de quais animais devemos comer e quais não devemos. É com você, José. Olá, desbravadores, tudo bem com vocês? Que alegria estar falando com vocês aqui nessa tarde. Hoje vamos falar sobre o livro de Levítico, capítulo 11, onde é mencionado ali alguns animais que Deus deixou em sua palavra, que são puros e animais impuros. Então nós precisamos entender um pouquinho esse assunto tão importante para que possamos ter cuidado naquilo que nós comemos, porque nós sabemos que nosso corpo é templo do Espírito Santo, é verdade? Nós temos que cuidar do nosso corpo. É verdade? Então, que a gente possa a cada dia aprender através da sua palavra, né? E aqui em Levítico capítulo 11, Deus dá uma lista para a gente de séries de animais, né? Os animais impuros, nós conhecemos o porco, né? Como também o camelo, né? A lebre é um animal impuro, né? Que Deus abomina, né? Que Deus recomenda que a gente não coma esses animais, é verdade? E há outros animais também, né? Como falcão, corvo, urubu, né? Então todos esses, e é uma lista imensa de outros animais também, tem até alguns animais aqui interessantes, que nomes esquisitos aqui na Bíblia, né? Que a gente até, não sei se existem, né? Mas eu não lembro de ter visto alguns desses animais aqui. Mas que você possa entender, né? Que esses animais não são saudáveis. Se Deus disse para não comer, nós não devemos comer. Mas também tem uma lista de animais saudáveis que nós podemos comer. Um boi, né, a ovelha, podemos comer, veado, a gazela, né, os peixes, né, a sardinha, nós podemos comer também, o salmão, verdade? E tem outros bichos também. Então, meus queridos, eu queria compartilhar com você, né, isso tão importante, que a gente precisa, desde pequeno, desde já, Salvador, entender que aquilo que eu como vai interferir no meu relacionamento com Deus. Se eu me alimento bem, se eu como bem, né, eu vou ter uma mente saudável, porque é através da nossa mente que Deus quer se comunicar conosco. E a gente vê muitos jovens, né, muitas crianças, muitos provadores comendo coisas erradas, né, bebendo coisas erradas, e às vezes estão com a mente poluída, não consegue absorver tudo aquilo que Deus quer falar para você. Então que você possa gravar essa dica aí, que você possa estudar o livro de Levítico, tá bom? Aprofundar esse livro, né, ler com calma, estude. Você vai ver que quantas coisas boas Deus tem para você. Aqui quem fala é o Marcelo, do Clube Anjo do Paraíso, aqui do bairro Matão, Sumaré, região 3. Prazer falar contigo. E Maranata, o Senhor logo vem. Forte abraço, nos vemos muito em breve. Tchau, tchau. Ok, obrigada por participar, José. Agora é com você aí, Bruno. Ok, Evelyn, muito obrigado. Um ótimo dia para você aí, tá? Tchau. Oh, parece que a desbravadora do nosso cartão, a Samile, também tem informações muito importantes pra gente. Vamos assistir o que ela trouxe pra gente. É com você aí, Samile. Bom dia. Oi, Bruno. Aqui é a repórter Samile e hoje eu vou entrevistar a Fabiana, minha mãe. E nós vamos falar sobre como a alimentação é tão importante para nós adventistas. Então, Fabiana, por que a alimentação é tão importante para nós adventistas? Olá, tudo bem? A alimentação é tão importante para nós adventistas porque nós somos direcionados, a nossa fé é direcionada através dos ensinos escritos aqui, neste livro, que é a Bíblia Sagrada.
E lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 19, diz assim, ó: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esse versículo, ele nos mostra claramente, sem precisar queimar muitos neurônios, né, que nós somos criaturas de Deus e templos de Deus. E se nós somos criaturas feitas à semelhança e imagem de Deus, e ainda temos o nosso corpo como morada desse Deus, levando em conta, né, Deus Espírito Santo, então isso é muito sério. Então nós precisamos cuidar desse corpo. E através da boa alimentação, a gente pode então cultivar um bom relacionamento com esse Deus, tendo consciência da nossa importância para Deus, né, como criaturas, e da nossa responsabilidade. E também aceitando, né, esse Deus para ser morador em nosso templo, que é o nosso corpo. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação e nós encerramos aqui o nosso programa de hoje. Parece que a transmissão caiu, mas muito boa reportagem, Samir. Muito obrigado, viu? Fica com Deus aí. Você sabia, desbravador, que uma boa alimentação pode fazer a diferença na sua vida? Pensando nisso, o nosso pesquisador Gabriel, ele foi a campo e ele conseguiu um testemunho pra gente. É com você, Gabriel. Bruno, bom dia! Na nossa reportagem de hoje, vamos contar a história da Solange. Ela vai falar um pouquinho pra gente de como a alimentação saudável mudou e transformou a vida dela. E é com você, Solange. Olá, meus queridos. Eu sou a Solange. Esse mês, julho de 2020, está fazendo 7 anos que eu estudo a Palavra do Senhor. E 6 anos na qual fui batizada. Sou muito feliz por essa oportunidade e esse privilégio de ter conhecido a Palavra do Senhor. E principalmente pelo momento em que estamos vivendo. E o que mais me encantou de todos os estudos foi em relação à alimentação. Porque eu vinha de um histórico desde a infância de obesidade, e no entanto, foi na Palavra do Senhor que eu descobri qual que era a vontade dele para a nossa dieta. E aí, quando eu descobri isso, lá em Levíticos 11, principalmente, porque a carne de porco era uma das carnes que eu mais consumia, eu fiz a seguinte indagação para ele: meu Senhor, até hoje fiz tudo errado. E a partir desse momento, eu comecei a minha transformação e reforma de hábitos alimentares. Foi aos poucos, deixando de comer algumas coisas e introduzindo outras. E tudo que eu conhecia de arte culinária, comecei do zero, para aprender a fazer uma alimentação saudável. E sou muito feliz com o resultado, porque hoje eu tenho uma mente privilegiada, raciocínio, criatividade, principalmente a comunhão com o Senhor. E sendo que nos estudos, nos livros de Ellen White, ela declara que Satanás iria usar a alimentação para embotar a nossa mente, para que nós tivéssemos as nossas faculdades físicas, mentais e morais abaladas com a alimentação. E isso se confirma com os alimentos transgênicos que nós temos hoje, e principalmente o trigo, que se tornou um veneno para o nosso organismo. Então, eu sou muito grata por todos esses estudos,
e por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, em relação à minha saúde e tudo mais. E eu espero que vocês, como jovens, tenham essa consciência de que cuidar do que come, porque vai influenciar diretamente no raciocínio, na criatividade e na comunhão com Ele, com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Solange. Agora voltamos com você, Bruno. Ok, muito obrigado, Gabriel. E olha só, e a nossa instrutora também, a Gabi, ela também está participando do jornal. E parece que ela tem informações muito legais para a gente. Vamos ver o que ela tem para falar. É com você aí, Gabi. Aqui ele vai explicar um pouquinho sobre como ter uma boa alimentação baseada em Levítico 11. Boa tarde, muito obrigada pelo convite aí aos desbravadores. É um prazer. E vamos falar de alguma coisa que todo mundo gosta, comer, não é? E não basta apenas comer para preencher um espaço que está vazio. É preciso comer com uma perspectiva diferente. É preciso se alimentar. Pensar nos fatores nutricionais daqueles alimentos que estão por ali em volta de você. E dá-los a seu favor, para nutrir o seu corpo. E principalmente o seu cérebro. Hoje é sabido pela ciência que o nosso cérebro tem uma profunda conexão com o nosso intestino. Inclusive é dito que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Porque é no intestino delgado que é feito todo o processo de absorção. E esse processo de absorção é altamente seletivo, altamente especializado dentro do tecido intestinal. Assim como a panturrilha da nossa perna é o nosso segundo coração, o intestino para o cérebro é o nosso segundo cérebro, que vai nutrir o primeiro cérebro, ou seja, o que comanda. Aí tem um detalhe importante. O que é que você está dando para o seu cérebro? Não é? Porque se você pensar assim, fica complicado você tomar um refrigerante cheio de açúcar. Fica mais difícil, pelo menos. Fica complicado você comer aquele mega sanduíche cheio de meleca. Tem lá uma alface, uma folhinha uma rodelinha de tomate, né? Mas tem tanta coisa ali que não tem a menor utilidade para você. Vai encher um espaço, vai satisfazer uma sensação de fome, mas não vai nutrir. Então, o que eu acho que a gente precisa pensar é exatamente isso. A forma como pensamos determina aquilo que escolhemos. Aquilo que escolhemos retroalimenta os nossos pensamentos. Porque eles precisam. Sem energia no cérebro, sem sangue circulante, sem nutrientes, o cérebro não vai funcionar contento. É por isso que muitas vezes as pessoas entram num ciclo vicioso. Quem come muito fast food, quem não presta nenhuma atenção num certo equilíbrio alimentar, ou busca pelo menos alimentos mais nutricionais, ele entra num ciclo vicioso. Ele está sempre escolhendo aquilo que satisfaz o primeiro passo do processo alimentar, que é a língua. É gostoso. E essa palavra é suficiente. É gostoso? É nutritivo? Vai fazer bem para o meu corpo? Quando você tem essa consciência de que o seu tempo é mais do que só o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo, é o lugar onde Deus quer que esteja bem para poder se comunicar melhor com todos nós, aí tudo faz sentido. Quando nós pensamos em alimentação, em escolhas, nós precisamos prestar um pouco mais atenção no meio em que nós vivemos. Eu considero ser Mococa um paraíso ainda, porque ele está bem integrado à natureza. A natureza está bem próxima a nós. E isso significa que podemos observar a inteligência e a infinita sabedoria de Deus se prestarmos atenção, como estamos falando de alimentação, na safra dos alimentos. Se nós prestarmos atenção na safra,
nós já temos um bom indicador de qualidade, fator nutricional e preço. Por quê? Porque tudo aquilo que está na época, o preço cai, o preço é mais baixo e você tem um fator nutricional maior por causa do seu grau de maturação. Então, veja, por exemplo, eu vou falar só do inverno, senão ficaria muito longo. No inverno, nós temos uma concentração de frutas amarelas. Nós temos uma concentração de raízes. Olha, um tempero que é altamente benéfico ao nosso organismo, aos processos inflamatórios, às dores articulares, ao funcionamento sistêmico do nosso organismo, o açafrão. É a época dele. Ele brota no chão aqui da nossa região em fartura. Havia algum tempo atrás, e com o tempo as mudas se perdem, né? Uma outra plantinha chamada mangarito, é prima do açafrão. As mulheres usavam para colocar na sopa, no cozido, não é? E com isso nutriam a sua família com muito pouco, porque não havia muito alimento. E as coisas eram caras. E novamente nós estamos numa situação similar. Nós temos hoje muitos alimentos, não necessariamente todos de qualidade, e as coisas o preço das coisas estão caras. Outra coisa que nós precisamos lembrar é o alho. O alho é altamente benéfico à pressão, ao funcionamento cardíaco, é um antibiótico natural. Os nossos antigos usavam o alho queimado, o alho amassado numa sopa de fubá, para curar os casos crônicos de bronquite ou os ataques de bronquite, né? Nós precisamos pensar nas raízes. Aqui nós temos o inhame. Você conhece inhame? Então, o inhame. O inhame é uma raiz altamente nutritiva. Só que as pessoas usam o inhame de uma forminha um pouco errada. Por exemplo, quando você vai usar inhame, se você for refogar o inhame, você descasca. Agora, se você quiser o purê do inhame, você precisa cozinhar o inhame bem lavado, com a casca dele, não na água, no vapor. Aí você vai ter todos os elementos nutricionais preservados. E você pode amassar, você pode amassar com garfo, espremer com espremedor, aí fazer seu purê, engrossar uma sopa, fazer um purê, fazer uma massa e depois rechear com alguma outra coisa que você queira, e você vai produzir pratos simples, nutritivos e que respeitam a preservação do fator nutricional. Nós temos também o cará. Eu trouxe aqui o cará da terra, não o cará cipó. O cará cipó é muito bonitinho, parece até um vinho. E existe uma coisa também interessante na natureza. A forma dos elementos nos reportam ao maior benefício dele no nosso organismo. Nessa época, o cará está em todas as bancas, o preço dele é baixo. O mesmo cuidado. Você vai usar a polpa dele, você pode descascar, ralar e incluir ele cru na sopa, na massa do pão, ou então fazer um purê com ele cozido. O importante é que você preserve os fatores nutricionais, cozinhando ele com a casca no vapor, não mergulhar naquela panelona de água. Existe até um costume bastante grave das pessoas que descascam tudo, cozinham tudo descascado num monte de água, jogam a água fora e comem o bagaço. Aí o fator nutricional está profundamente comprometido. Ou seja, nós não estamos comendo toda a riqueza do que o alimento nos fornece, né? Nós temos nessa época também a cenoura. A cenoura, essa cor maravilhosa, é a época melhor do tomate. Ah, mas o tomate tem o problema do agrotóxico. Tem o problema do agrotóxico. Nós estamos cercados pelo agrotóxico. Agora, isso não nos impede de fazer uma boa higiene. E nós temos um segredo. Se nós nos esforçamos para conseguir um alimento de boa qualidade, quando ele chega à nossa mesa,
o que nós fazemos antes de nos alimentar? Lavar a mão. O que nós fazemos? Lavar a mão. Nós oramos. Nós agradecemos a Deus o nosso alimento. E quando a gente agradece a Deus e pede a Deus que aquele alimento faça bem ao nosso corpo, nutra o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, Deus faz. Então eu não preciso me preocupar com as coisas que eu não tenho como resolver. Eu coloco isso nas mãos de Deus. Se Deus vê o meu esforço, sabe do meu empenho, sabe das minhas boas intenções, Ele vai prover. Foi Ele que me criou. Ele entende tudo dessa maneira. Muito mais do que a ciência entende hoje. Se bem que Levíticos 11, hoje, à luz da ciência, é aplaudido, é perfeitamente compreensível. A importância da boa escolha. E nós precisamos treinar e escolher, não é mais tarde, quando eu for escolher o meu namorado, ou quando eu for escolher o curso que eu quero fazer, ou a profissão. Não, eu começo a escolher agora. Eu vou comer palitinho de cenoura ou vou encher a cara de batata frita? Eu vou comer palitinho de batata doce, assado no forno, com farinha de milho, alho, um pouquinho de orégano e óleo de coco, que dá um palitinho crocante de batata, ou vou encher a cara com fritura? É uma escolha. Sempre é uma escolha. E nós precisamos pedir todos os dias, quando a vida se renova, quando nós abrimos a porta do dia, nós precisamos de um novo dia, nós precisamos pedir que Deus nos conceda sabedoria para vivermos aquele dia com qualidade, com estilo e um pouco mais perto dele. Dá certo. O abacate. É safra do abacate. E o que nós precisamos fazer? Comer. Você pode pegar o abacate, amassar, colocar um pouco de limão, um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite, às vezes nem é preciso. E você tem uma maionese. Você pega e coloca tomate, cebola, né? A cebola aqui em volta da nossa terrinha é maravilhosa. Você tem a cebola roxa, você tem a cebola branca, você tem a cebola marrom e ninguém pode reclamar que o preço dela é em conta. Você pica um tomate, pica uma cebola, põe um pouco de coentro, ou então orégano, ou então salsinha batidinha, mistura isso, você faz o que o mexicano chama de guacamole. E o guacamole é absolutamente delicioso para você encher a cara de alface, de verdura, de folha, e de pepino, de tomate picado. E aí você está exatamente fazendo o que precisa ser feito na nossa alimentação. Para haver mudança na alimentação, nós precisamos pôr a mão na massa. E precisamos adquirir conhecimento. Pedir a Deus, Senhor, me dê a oportunidade de aprender mais, porque eu quero fazer isso melhor, para a Tua glória, porque eu quero ouvir a Tua voz, porque eu quero ouvir o Senhor dizendo para mim, o caminho é esse, meu filho, segue. Se você tiver a mente embotada por substâncias tóxicas, por substâncias nefastas ao seu organismo, viciosas, ou então por muita mistura, pela quantidade que você come com muita mistura, é um pouco complicado essa liberdade acontecer na sua mente. É claro que Deus pode furar qualquer barreira, mas Deus conta com a sua participação. Eu fico pensando na grandiosidade de Deus, na infinita inteligência, sabedoria, a elegância do Senhor em nos refinar com a sua mensagem de esperança e salvação. Veja, por exemplo, lá em Levíticos a gente encontra claramente especificado os animais que não são próprios para a alimentação humana. Ah, mas aí você não come isso porque a igreja não come ou porque a Bíblia fala. Sim, no primeiro momento é isso mesmo. Eu não me alimento dessas coisas porque a Bíblia fala. Mas hoje, em pleno século XXI, descobertas incríveis foram feitas a respeito dessa escolha em função do estudo de Levíticos.
Por exemplo, Deus nos recomenda, os animais que Deus nos recomenda não nos alimentarmos, são exatamente os animais que Deus colocou sobre o planeta Terra para limpar todos os ambientes biológicos. As águas, o deserto, a floresta, a campina, todos os lugares existem animais com a função específica de limpeza do meio ambiente. Esses animais são impróprios. Eles podem ter o casco fendido, mas não ruminam. Podem ruminar, mas não têm o casco fendido. A Bíblia é bem clara que eles precisam ter os dois. Ou seja, que o processo de digestão deles é prolongado e eles ruminam, né? Existem outras especificações, mas o que eu gostaria de lembrar é o seguinte. Eu vou usar um exemplo do camarão. Você sabia que o camarão é conhecido como a barata do mar? E que ela se alimenta do lixo que existe no meio ambiente? O rato também faz isso. A ostra também faz isso. A lagosta também faz isso. E que como é que chama aquele peixe? O bagre. No fundo do rio faz isso. E o que chama a atenção é que eles se alimentam dos restos, das coisas em decomposição, em putrefação, e são consideradas e recomendadas por Deus a não consumirmos isso, porque elas não são adequadas para a nossa alimentação. Muito tempo depois, descobriu-se que no corpo desses animais, em todos os animais que têm a sua função especificada no processo de criação, existe bactérias específicas e enzimas específicas para a decomposição e digestão dessa matéria que é absolutamente nociva a nós. E nós não temos nem bactérias e nem enzimas para comermos coisas em decomposição. Ora, um animal que se alimenta de alimentos em decomposição, ele passa para nós a decomposição. Qual será o impacto? Isso ainda não está profundamente estudado. Mas o que é sabido é que nós não temos as enzimas para destruirmos ou para metabolizarmos material em decomposição. Então, não é uma simples recomendação. Não, você não pode isso, você não pode aquilo, não come isso, não come aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Não, é mais. É amor revelado. É amor dizendo, meu filho, eu não criei o seu corpo para comer lixo. Eu não criei o seu corpo para comer coisa em decomposição. Se você não foi preparado sistemicamente para comer coisa em decomposição, então você não deve comer. Para o seu próprio bem-estar, para a sua própria saúde. Com o passar dos anos, as pessoas que se alimentam desses animais, elas têm pressão alta, elas têm problemas renais, elas têm taxas metabólicas extremamente descompensadas e o organismo cobra um preço por esse mau uso, com certeza. Agora, pensar que pela fé, muitas pessoas, eu tenho essa revelação hoje, no século XXI, mas pensar, e ela chegou no século XXI a conhecimento do grande público, pensar que milhares e milhares de pessoas, ao longo da história do homem sobre a Terra, obedeceram às recomendações de Deus pela fé. Então eu posso ter o mesmo comportamento. Aquilo que eu não sei ainda, e Deus tem uma recomendação específica, nós vamos pela fé. Aquilo que Deus já deu, já permitiu que os cientistas descobrissem, eu posso me alegrar, eu posso me regozijar.
Porque Deus deu o conhecimento daquilo que o meu coração e a minha mente aceitaram pela fé. Impossível não amar a Deus. Muito obrigada por dar essa linda e breve explicação para a gente. Agora é com você, Bruno. Eu fico nervosa. Olha só, gente, que legal essa entrevista que a Gabi conseguiu, hein? Tá de parabéns, hein? Muito obrigado pela disposição, viu? Até mais, Gabi. Tchau. E você, desbravador, você tá sentindo falta dos acampamentos, das palestras, dos cultos? Fica aí agora que a gente tem um recado importante para você de uma pessoa que eu sei que você gosta muito. É com você, pastor Hélio. Olá, Clube Senhor das Águias, Maranata. Olha que legal que eu soube aí que vocês estão fazendo alguns desafios, trabalhando com os desbravadores. Olha, parabéns, estão de parabéns. Pediram que eu falasse sobre algo muito importante, que é a permissão que Deus dá para que a gente cuide do nosso corpo e que a gente apresente o nosso corpo para Ele, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, diz a palavra do Senhor. E o Espírito Santo quer habitar em nós. E para que Ele habite em nós, nosso corpo precisa estar em bom estado de conservação, limpo. E por isso, Deus, sabendo disso, nos deixou várias orientações. Algumas delas estão em Levíticos 11, que pós-pecado, o ser humano passou a comer algumas carnes. E Deus permitiu algumas carnes. Lá no livro de Gênesis, se você estudar sobre a Arca de Noé, você vai perceber que dos animais limpos entraram 7 pares e dos animais imundos apenas um par. Eles eram conhecidos como os lixeiros, né? Então os impuros, eles são como se fossem os lixeiros da terra e os lixeiros do mar. Esses, a palavra de Deus diz que não serve para alimento. E a Bíblia ali no livro de Levíticos, no capítulo 11, nos dá algumas pistas de como eles são e quais devem ser comidos ou não comidos. Então assim, nós precisamos estar atento às orientações que Deus dá para a gente, para que a gente cuide do nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo foi comprado por preço caro, diz a Bíblia. Nós somos templo do Espírito Santo. O sangue de Cristo nos comprou. Então, nós usamos o corpo, devemos cuidar desse corpo, mas ele é morada do Espírito Santo. Se nós estivermos colocando coisas para dentro que vão fazer mal ao nosso corpo, então o Espírito Santo não pode habitar em nós. E a Bíblia diz que aquele que destruir o templo do Espírito Santo será destruído também. Por isso é hora de cuidar do nosso corpo, fazer uma reflexão um pouco mais profunda, olhar Levíticos 11, e ali em Levíticos 11 você vai perceber as orientações de Deus para você. Por isso, fique atento aí, desbravador, porque tem muita coisa importante sobre saúde na palavra do Senhor, para que você estude, se aprofunde e aprenda cada vez mais. O meu desafio é que você cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação, tenha uma mente limpa para que Deus possa falar com você e para que o Espírito Santo possa habitar no seu corpo. Cuide aí do que você está comendo, cuide aí do que você está bebendo, porque é muito importante, porque Deus é o nosso Deus e cuida de nós e nos dá toda a orientação necessária. Tchau, Maranata. Tchau, tchau. Muito obrigado, pastor Hélio, pela participação, viu? E você, desbravador, gostou dos vídeos? Gostou da forma dinâmica de estar participando e fazendo cartão e mesmo nessa pandemia? Se você gostou, não deixe de fazer o seu cartão. É muito importante você fazer seu cartão. Nosso jornal informativo fica por aqui. Até mais e uma ótima semana. Tchau!